alegria, um enorme prazer a gente poder estar nessa comunhão, ainda que ausentes no corpo, mas presentes no espírito, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-las para que façamos uma leitura no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo de número 18 em diante, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, e ele me enviou-me para curar os de coração partido, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: neste dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém, Jesus. Nós temos uma passagem das Sagradas Escrituras do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos nós sabemos, ele nasceu em Belém, mas ele é criado, né? Ele é, na realidade, desde a sua criancice, ele é criado em Nazaré, e ali, depois, ele começa o seu ministério, praticamente ele não realiza nenhum milagre em Nazaré, e ele vai para a Galileia. Em Caná da Galileia, ele realiza o primeiro milagre transformando água em vinho, né? E depois de lá ele vai para Cafarnaum, saindo da terra da Galileia, Cafarnaum ainda na Galileia. Depois ele vai para a Judéia, Jerusalém. Ele fica aproximadamente um ano lá em seu ministério antes de retornar novamente a Galileia, e depois, mais precisamente, a Nazaré, onde ele havia sido criado. Então, quando ele chega em Nazaré, ele já era um homem conhecido pelos feitos que ele havia realizado em outros lugares que ele havia passado, né? Como nós citamos aqui, Cafarnaum, Jerusalém, por toda a Judéia. Ele já havia realizado alguns prodígios, alguns milagres, então ele era um homem já conhecido. E por esse conhecimento, foi-lhe dado a oportunidade na sinagoga de fazer a leitura da palavra, né? Então, sempre, em cada reunião da sinagoga, 7 pessoas liam os livros, podiam fazer parte, né, da reunião, ministrando alguma situação numa reunião na sinagoga. O sumo sacerdote, os levitas, normalmente um sumo sacerdote, um levita, e 5 homens considerados comuns, não levitas, eles tinham o direito de fazer leitura. E nesse dia foi oferecido a Jesus a oportunidade de fazer a leitura, e foi oferecido a ele o livro do profeta Isaías. E para que nós tenhamos uma ideia, não era um livro como o que nós temos hoje, a Bíblia, como nós temos hoje. Eram rolos, né, em pergaminho, com uma capa de couro, e ali não entregue a Jesus para que Jesus fizesse a leitura. E também, dentro de uma possibilidade, fizesse uma explanação dessa leitura. Então, Jesus leu, é o que hoje, com todas as separações de capítulos e versículos, é o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, 2, 3 e 4, mais ou menos, onde Jesus fez essa leitura. E ali ele fala, né, de uma profecia que o profeta messiânico Isaías havia falado, e está falando acerca dele, né? Então, Jesus estava dizendo assim: hoje está acontecendo um cumprimento visível desta profecia. Quer dizer, neste exato momento, esta profecia está sendo cumprida para vocês, judeus, para todo o povo de Israel. E ele diz que, então, ele foi ungido. Quer dizer, eu quero trazer a palavra ungida numa situação, numa coisa assim de capacidade.
vamos entender como ungido aquele que é capaz, né? Então, Jesus era capaz, Jesus é capaz. E Jesus sempre será capaz de pregar esse evangelho de boas novas, como chegou até nós. Ele foi capacitado a isso, ele foi capacitado a trazer libertação, restituição, né, aos pobres, aos destituídos, aos necessitados. E ele foi ungido para os cativos do pecado, de doenças e de morte. Então, Jesus é aquele que tem a capacidade para cuidar daquele que tem seus corações quebrantados, suas mentes cheias de problemas. Ele cuida da alma e ele cuida do corpo. Exatamente lá em Atos, capítulo 10, versículo 38, a gente pode ter uma ideia disso. Está escrito assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então Jesus veio operar pelo seu ministério a libertação, a transformação de vida, resgatar aquelas pessoas que estavam aprisionadas em cadeias, né? Que estavam aprisionadas, suas vidas estavam totalmente sem direção, sem domínio, e as pessoas iam caminhando como se fosse um monte de bois dentro de um curral, e não tinha quem os dirigisse. Mas Jesus veio mudar a nossa história. Jesus veio mudar a história da humanidade. Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a sua história. E ele veio também para que aqueles que estavam cegos passassem a enxergar, né? E ele veio para curar essa cegueira na alma e no espírito, né? Porque todos nós estávamos em trevas. É importante que nós saibamos disso. Não importa o que você fazia, eu era uma pessoa boa, eu não fazia mal a ninguém, mas todos nós estávamos em trevas. E aí também lá em Atos 26, 18, está escrito assim: para abrir-lhes os olhos e os converterdes das trevas à luz, com o Espírito Santo e com o poder. Perdão, desculpa, irmão, vou ler novamente. Para abrir-lhes os olhos e os converterdes das trevas à luz e do Glória poder de Satanás à luz. Então nós estávamos nas garras do diabo e nós fomos libertos dessa cegueira porque nós fomos arrancados do poder de Satanás e fomos levados a Deus pela bênção, pela graça de Jesus Cristo. E aí o versículo continua dizendo assim: para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Quer dizer, quando eu creio em Jesus, quando eu recebo a palavra do Senhor Jesus como bênção na minha vida, eu aplico essa palavra em fé, para que eu possa viver cada dia sendo guiado pela palavra, eu passo a enxergar aquela cegueira espiritual que existia na minha vida, que existia na sua vida, ela foi arrancada pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E ele veio também, ele é ungido também para repreender os oprimidos na vida cotidiana. E aqueles que estão fadigados, aqueles que estão cansados. E Jesus veio fazer esta grande obra. E a gente pode ler também em Lucas 13:16, está escrito assim: e não devia esta mulher, sendo filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás havia oprimido, ser solta dessa prisão no dia de sábado. Então Jesus está falando, ele está se justificando de ter curado uma mulher que há 18 anos ela andava encurvada. 18 anos essa mulher padecia de uma doença que era maligna, que era uma doença de opressão do diabo sobre a vida dela. E os judeus estavam acusando Jesus de ter feito isso no sábado. Jesus então está dizendo: olha, esta mulher também é filha de Abraão, ela não merece a bênção de Deus só porque é sábado. E é isso que o Senhor veio trazer. Ele veio trazer uma nova visão. Jesus veio abrir os olhos. Jesus veio quebrantar os nossos corações. Jesus veio trazer uma nova vida, uma novidade de vida para todos aqueles que querem andar segundo a sua palavra, dirigido pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus ministra isso ali naquele momento e ele, para enfatizar ainda, que eu acho que é muito importante, ele fala assim: e eu vim também anunciar o ano aceitável do Senhor. E para que nós tenhamos uma ideia do que é o ano aceitável, de cada 49 anos, os judeus comemoravam sempre, né, todos os anos, mas a cada 49 anos, havia uma festa
que era chamado jubileu, e sempre no dia da expiação. E no jubileu, todas as dívidas eram quitadas, os escravos eram libertos. Essa festa de expiação, ela é chamada de reparação de culpas. Então, todas aquelas culpas que nós tínhamos, a cada 49 anos, elas eram esquecidas, quer dizer, não existiam mais. Jesus veio trazer para nós o ano aceitável do Senhor. Então, nós estamos hoje vivendo esta graça de Deus presente na nossa vida. Nós estamos hoje vivendo o perdão de Deus. Nós estamos vivendo uma reparação de culpas, não mais a cada 49 anos, mas todos os dias. Deus está presente na minha vida e na sua vida todos os dias, trazendo expiação sobre os nossos pecados. Quando Jesus ele termina a leitura, ele fecha o livro, ele entrega ao ministro e se assenta. E os olhos de todos aqueles homens estavam olhando Jesus ali na sinagoga. E aí, então, Jesus, porque ele tinha que estar sentado, porque era uma forma de um mestre poder demonstrar autoridade, ele falava isso sentado, e as pessoas também tinham que estar sentadas para confortáveis ouvir aquilo que o mestre estava dizendo. E Jesus, então, se assenta e começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. E todos lhes davam testemunho, e se maravilhavam das palavras que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Então eles estão voltados àquilo que Jesus era na sua meninice. Eles não estão recebendo Jesus como o rei dos judeus. Eles não estão recebendo Jesus como o verdadeiro filho de Deus. E aí Jesus vai desenvolvendo o seu discurso, Jesus vai desenvolvendo a sua pregação. E quando a gente chega aqui no versículo 24, ele diz assim: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Então, ele já demonstra uma situação que, assim, eu sou profeta e vocês não estão me reconhecendo como profeta. Vocês estão me vendo apenas como filho de José. E nós precisamos enxergar em Jesus o Deus da nossa vida, irmãos. Aquele que veio trazer a salvação, a remissão dos nossos pecados, que veio trazer a cura para as nossas enfermidades, aquele que veio trazer riqueza numa situação que nós vivíamos só de pobreza. E Jesus veio trazer essas bênçãos e a gente precisa reconhecer nele o Deus, o Senhor da nossa vida. Jesus não é apenas alguém só a mais na nossa vida. Não, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a gente precisa trazer isso na nossa mente, no nosso coração, e para que isto tenha verdade na nossa vida, nós precisamos viver uma vida de obediência à palavra, de temor à palavra de Deus, de cumprimento daquilo que ele deixou escrito. Porque não adianta nós dizermos que Jesus é o nosso Senhor se a gente não obedece o que ele mandou. Então nós precisamos de obediência. E isso ele estava mostrando aos judeus. E ele diz assim: mas em verdade vos digo, às vezes existiu em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a Sarepta, uma cidade de Sidom, a uma mulher que era viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então, note que Jesus desmascara aos judeus que eles achavam assim: eu sou filho de Deus e pronto. Jesus está dizendo assim: havia muitas viúvas em Israel, mas o Senhor foi cuidar de uma viúva fora de Israel. Jesus está mostrando que Deus mandou que Elias fosse para Sarepta. Ele não foi para Israel, ele foi para uma nação gentílica. E lá, uma viúva é abençoada por causa de Elias, porque ela pôde cuidar de Elias, e porque ela cuidou de Elias, ela foi abençoada. Não em Israel, mas fora de Israel. E depois também ele diz assim: muitos leprosos havia em Israel, mas a nenhum deles foi enviado Eliseu, senão a Naamã, né? Que também não era em Israel. Então, não adianta nós só acharmos que somos filhos. Eu já sou batizado. Não, irmãos, evangelho é prática, evangelho é dia a dia, evangelho é obedecer, evangelho é todos os dias renascer para Jesus, todos os dias crer no Senhor Jesus Cristo. E isso também traz aos judeus, e aí cria neles uma ira, porque Jesus cita 2 dos que os judeus consideram os maiores profetas, Elias e Eliseu. Então, nessa condição, os judeus entendem assim: ele está se comparando
Elias e Eliseu. Não. Eu quero dizer que Jesus é maior. Eu quero dizer que Jesus é melhor. Jesus é o Rei, aleluia. É aquele que tem autoridade para dizer agora sobre a tua vida: eu te curo, eu te liberto, eu te dou vitória, eu te levanto. Aleluia. Jesus é maior. Maior do que todos os profetas, maior do que todos, maior do que todos. Aleluia. Aleluia. E ele não é apenas um profeta. Jesus é Senhor sobre os céus e a terra. E Jesus tem autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida agora. Aleluia, Jesus. E eles estavam bravos porque Jesus estava se colocando ao mesmo nível de Elias e de Eliseu, mas ele é muito superior. E eles consideravam esses dois profetas maior. E aí eles, tão enraivecidos que estavam, tentavam levar Jesus a um linchamento. E Jesus é levado às montanhas em Nazaré, eram montanhas de mais ou menos 12 metros de altura. Jesus é levado lá porque eles tentam matar Jesus, eles tentam jogar Jesus lá daquelas alturas, mas não conseguiram. Olha que maravilha, irmãos, para mostrar o quanto um homem sem Cristo é cego. Jesus sai andando pelo meio deles e ninguém pode tocar em Jesus. Sem Jesus, nós somos cegos. Sem Jesus, nós somos desgraçados, nós somos mortos, nós somos doentes, nós somos derrotados. Jesus é a nossa grande vitória. Você tem um tesouro na tua vida. Você tem a maior riqueza que um homem ou uma mulher pode alcançar aqui neste mundo. Jesus está presente na tua vida. Mantenha ele aí firme. Creia nele a cada dia. Exalte o nome do Senhor. E nós estamos vivendo um tempo em que as coisas, para todos nós, independente de dinheiro ou não dinheiro, todos nós estamos vivendo um tempo difícil. Mas nesse tempo difícil, é tempo da gente manter nossa fé firme, inabalável no Senhor Jesus Cristo. É tempo de você dizer: a palavra do Senhor é aquela que me guiará em todo caminho, seja ele plano, seja ele altos e baixos, o Senhor é a minha luz. A palavra do Senhor me guiará e eu serei vencedor. Declara no teu coração, declara na tua vida, porque ele passou por meio deles e retirou-se. Ninguém pode tocar em Jesus. Jesus pode te abençoar agora. E você vai passar por esse tempo de dificuldade, por esse tempo de doença, por esse tempo de contágio. Nós vamos passar e não vamos ser tocados. E se nós formos tocados, eu creio, irmãos, Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar a bênção. O nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida e sobre a tua casa. Abre teu coração e recebe esta palavra de fé, de bênção, porque Jesus é o Deus da nossa vitória, Jesus é o Deus da nossa salvação. Creia, irmãos, e Jesus nos abençoará. Eu quero encerrar. Eu estava lendo alguns artigos aqui e tem um escritor que se chama Thomas Watson e ele diz assim: o anjo foi buscar Pedro na prisão, mas foi a oração que foi buscar o anjo. A oração é a oração, é a oração, é a oração, é a oração. Aleluia. Dobre o teu joelho na tua casa. Dobre o teu joelho aí no teu quarto. Não é férias, não. Não tem quarentena na fé, não. Viva como servo de Deus. Viva como serva de Deus. Dobre o joelho aí no teu quarto. Dobre o joelho aí na tua sala. Dobre o joelho aí na tua cozinha ou no teu banheiro, não importa. Dobre o joelho. O anjo foi buscar Pedro na prisão, mas foi a oração que foi buscar o anjo. É a oração que vai trazer a cura, a libertação. Aleluia. O milagre. Aleluia. Vai acontecer e a tua casa sairá vencedora em nome de Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus pelo culto.